Qual é a senha? Bem-vindo à Sociedade Paranormal. As portas foram abertas, bem-vindos! Agora você faz parte deste clã em busca de respostas para os mistérios da nossa raça. Eu sou o Bruno, seu anfitrião, e este é o episódio de número 39 do Sociedade Paranormal. Eita coisa boa, estamos de volta a gente desmistificar os mistérios da nossa raça e quebrar os tabus da nossa sociedade. Que bom ter você aí mais um dia com a gente. Mas você já sabe, né? Pra gente continuar aqui todas as quintas-feiras no Spotify, no Deezer, no YouTube, você precisa nos ajudar aqui no Instagram. Então corre lá no nosso Instagram, Soci Paranormal, e se inscreva. Quanto mais seguidores a gente conseguir lá no Sociedade Paranormal do Instagram, mais convidados eu consigo trazer todas as quintas-feiras para me ajudar a desmistificar os mistérios da nossa raça. Tá aqui no Spotify, não esqueça de deixar as suas 5 estrelas, que isso é muito importante. E lembre-se de procurar a gente lá no Deezer, no Sociedade Paranormal. É tudo de graça, informação boa e de qualidade para você, porque hoje, sem mais delongas, eu nem vou me estender muito nas nossas apresentações hoje, porque o meu convidado hoje é de palpitar o coração. Quando ele aceitou, eu não acreditei, porque o cara é incrível. Não é à toa que ele trabalha com a Dimensão Mental, que é o canal dele no YouTube. Já sabe quem é, né? Aqui do meu lado, ele, Alexandre Pereira, que vai me ajudar a desmistificar um pouquinho dos mistérios da nossa raça. E eu só posso dizer, boa noite, Alexandre. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pelo convite. E hoje eu vou trazer um tema que é, vamos dizer assim, desmistifica muita coisa, que é justamente a experiência de quase morte. Meu Deus do céu, todo mundo quer saber o que acontece depois da morte, né? Acho que a grande dúvida, né, da sociedade, de todos nós, né? O que acontece, porque é a única coisa que a gente não consegue escapar, né, Alexandre? A morte é a única coisa que a gente tem a certeza na vida que um dia vai acontecer. Ninguém sabe se vai ficar rico, se vai ficar pobre, se vai encontrar o amor da vida, a chama gêmea, mas a morte todo mundo tem certeza que uma hora ela chega, né? Pois é, e muita gente fala assim, não se sabe o que existe na vida após a morte porque ninguém nunca voltou para contar. Na verdade é um ledo engano. Milhares ou milhões de pessoas já voltaram da morte e elas podem dizer o que acontece nesse processo, né? Eita, e então pra gente começar, vamos fazer uma apresentação? Quem é o Alexandre? Conta pra gente aí um pouquinho da sua história. Para não ficar muito longo, eu posso dizer que eu sempre fui um interessado e um curioso sobre a nossa natureza e sobre o que existe na vida após a morte. E eu então conheci em 1996 uma especialidade chamada Conscienciologia, que é o estudo da consciência. E lá tinha uma área chamada de Projeciologia, que é o estudo das experiências fora do corpo. E isso me interessou muito, e então eu quis entender como é que isso funcionava. E eu vi e entendi que todo mundo pode sair do próprio corpo de modo espontâneo ou de modo provocado. E uma terceira função, que é sair do corpo de modo forçado, que aí entra a experiência de quase morte. E eu comecei a aplicar técnicas e eu consegui então fazer essa chamada experiência fora do corpo, que também é chamada como desdobramento, viagem astral, jornada espiritual, fora vários outros nomes. Então eu tive essa experiência, várias delas, venho tendo até hoje, e você consegue então, lúcido, não é sonhar, não tem nada a ver com sonho, é sonho lúcido, não. Você de fato sabe que está fora do seu corpo, tem ação sobre aquilo e volta com a informação. Isso já é um voltei para contar. Só que o que me interessou muito nessa minha jornada foram as chamadas experiências de quase morte. Por quê? Porque para mim, se existe uma das formas que talvez a ciência comprove a vida após a morte, é justamente através dessa experiência de quase morte. Por quê? Porque pessoas saem do próprio corpo delas,
sem fazer técnica, sem ser espontâneo. Não, ela simplesmente tem um acidente físico, pode ser um choque, uma queda, uma parada cardíaca, enfim, um afogamento. E quando ela fica entre a vida e a morte, ela sai do corpo dela, passa por eventos extraordinários e ela volta contando tudo isso. E a ciência já começou a estudar as experiências de quase morte até muito mais do que as experiências fora do corpo. Então por isso que me interessou, que eu falei, se tem um caminho que a gente pode talvez um dia bater o martelo e dizer existe, é por aí. Porque assim, Bruno, todo mundo pode ter sua própria experiência fora do corpo, só que eu não posso provar para você. Cada um tem que ter sua própria vivência para saber se aquilo é real, se aquilo não existe, sabe? O sonho é uma projeção, assim? É uma saída do corpo? Não. O sonho, ele é somente um processo cerebral. Ele é totalmente físico. Não tem nada de fenômeno, nada de, vamos dizer assim, transcendente no sonho. O sonho, ele é uma faxina que o nosso cérebro faz todas as noites ao dormir. Ele dá aquela resetada para o dia seguinte. Então todo mundo, sem exceção, sonha de 4 até às vezes 5 sonhos por noite. A cada 90 minutos acontece um ciclo do sonho. A pessoa fala, acordei e não lembrei de nada. Não importa. O seu cérebro sonhou. Você não ter rememorado, não ter lembrado é uma outra questão. Mas o cérebro sonha. Mas a experiência fora do corpo, não. Por exemplo, quando a pessoa sonha, acontecem os movimentos oculares rápidos, né, o chamado sonho REM. Que se você olhar alguém dormindo, o olho dela fica assim, sabe, como se estivesse tremendo. O cérebro está sonhando ali. Só que existe condição, como eu já passei, por exemplo, de você ter uma experiência fora do corpo, você vê o seu corpo deitado na cama e você olha os seus olhos mexendo. Então veja, você fora do seu corpo está vendo o seu cérebro ativo sonhando ali. Então, essa experiência não tem absolutamente nada a ver com o sonho. Por isso que se estima que, ao longo da vida, quem teve uma experiência fora do corpo, espontânea ou autoinduzida por técnica, é pouco mais de 1% da humanidade. Então é muito pouco mesmo. Já experiências de quase morte, onde a pessoa tem essa saída forçada, não existe uma estatística, vamos dizer assim, universal, como tem da projeção, da saída do corpo lúcida. Mas só para você ter uma ideia, no início da década de 80, fizeram uma estimativa nos Estados Unidos e eles calcularam que aproximadamente 8 milhões de americanos tinham passado por experiências de quase morte. Veja, 8 milhões há 40 anos atrás, nos Estados Unidos, no mundo. Então é muita gente. Talvez colocando na população como um todo, é um grupo muito pequeno, tá? Mas ainda assim, como a população é muito grande, dá realmente milhões de pessoas ao redor do mundo. Agora, gostaria de dizer o que é a experiência de quase morte, porque não é só sair do corpo. Ela tem vamos dizer assim, algumas características que diferenciam de uma experiência fora do corpo comum. Então, por exemplo, nas experiências de quase morte, o primeiro ponto óbvio é que a pessoa se vê fora do corpo. Então a pessoa teve um acidente de carro, por exemplo. Muitas vezes ela observa de longe o corpo dela ali ensanguentado, as pessoas vindo socorrê-la, mas ela se sente totalmente dissociada fora daquele corpo. Alguns podem pensar, é desesperador. Não necessariamente. Muitos sentem até que aquele corpo ali parece que não é ela, não é importante. Aquele corpo é quase como se fosse, sabe, uma peça de roupa que você tira, um carro que você sai dele. Então você saiu do corpo. Outra coisa que acontece, passar por um túnel de luz. Tudo que eu vou falar aqui de características, tá, Bruno? Não são que toda EQM tem. Algumas podem ter mais, outras podem ter menos, mas estou dizendo os pontos mais comuns. Então ela passa por um túnel de luz, onde no final daquele túnel pode ter tanto um lugar muito bonito, muito aprazível, que ela pode até chamar de céu, pode ter parentes falecidos dela, entes queridos que ela reencontra. Existe também um encontro com os chamados seres de luz, que alguns podem chamar de mentor, de guia, de anjo. Nós na Conscienciologia chamamos de amparador.
que é uma pessoa que vem ali, que não é só um parente, um ente querido, é alguém que tem às vezes um conhecimento maior para nos ajudar. Acontece também na EQM de ter a sensação de ter uma fronteira. Então a pessoa sabe que se ela passar por algo, ela sabe que ela não volta para o mundo físico. Então pode ser uma ponte, uma porta, alguma coisa simbolicamente que ela sabe que aquilo ali é a delimitação do não retorno dela. Existe também muito comum na EQM a revisão da vida, também chamada de visão panorâmica, que a pessoa revê a própria vida dela do nascimento até aquele instante. Mas esse rever é assim, nos mínimos detalhes, cada pensamento, cada ação. Muita revisão de vida acontece da pessoa sentir o que os outros sentem com as ações dela. Então, você foi grosso com uma pessoa, você sente a emoção da pessoa pelas suas ações. Então, essa revisão de vida não é só é algo muito complexo, assim. Muitas vezes a linha do tempo ela é misturada, mas a pessoa, enfim, ela entende a vida como um todo. Ela tem uma noção muito clara de como foi até esse momento. Se ela é uma pessoa feliz, se ela é triste, se ela é frustrada, ela sabe tudo. Ela entende perfeitamente a vida dela. Outras EQMs também acontece de ter memória de vida passada. Então ela revive cenas do que já passou. Mas também não é uma cena assim tipo cinema, também envolve muita emoção. Ela sente aquele momento de felicidade novamente, ou aquela morte trágica, aquele desespero, tudo vem à tona, inclusive identificando pessoas da vida atual que ela pode identificar nessas memórias que ela tem. E assim, para fechar o rol de questões básicas, fora outras menores que tem, é o sentimento de paz íntima. A pessoa sente uma paz absurda, um sentimento às vezes quase de êxtase, uma alegria profunda durante a EQM. Porque alguns falam, mas deve ser angustiante você sair do corpo, você... Não, geralmente acontece esse emocional totalmente aflorado e positivo, né? Então, deu para entender, ficou claro aí. Então pensa, uma pessoa que nunca viu falar desse assunto, de repente ela sai do corpo, passa por um túnel de luz, encontra parente, revê a vida, vê a vida passada, sabe, vê um monte de coisa, vai para um céu, para um lugar muito lindo, quer dizer, quem passa por isso jamais fala que é sonho. Ela fala, muitos até brincam, se fala, doutor, foi a coisa mais real que me aconteceu na minha vida, entende? São as experiências de quem está em coma. A pessoa que está em coma, ela pode viver isso? Pode acontecer, mas nem todo mundo que sofre um acidente passa por uma EQM. Por exemplo, alguns americanos, uma época atrás, fizeram testes com muitas pessoas em hospitais, apenas com parada cardíaca. E eles identificaram, por ser uma pesquisa, eu não me lembro agora o nome da pesquisa, mas por ter sido muito extensa, eles estimaram que 6% de quem estava em parada cardíaca passou por isso. Tem algumas outras pesquisas que falam em 15%, 10%, mas eu acho muito mais razoável em torno dessa média de 6%. Pessoas, então, eu não tenho uma média, uma estatística para dizer pessoas em coma, mas também é um grupo menor, dificilmente chega a 10%, e que conseguem ter um processo de ver o que acontece fora, entender a realidade dela. Por exemplo, eu vi pessoas que estavam em coma que viram os parentes ali com o médico decidindo se iam desligar aparelho ou não, se iam fazer uma coisa ou não. Teve um amigo nosso que estava nesse estado, né, em estado de coma, que ele teve uma perna amputada, ele viu a mãe, né, falando com o médico e dando o ok para amputar a perna, senão ele poderia morrer, e sentindo a culpa dela. Tanto que quando ele voltou do coma, ele sabia o nome de todo mundo que estava no recinto, que ele tinha visto tudo. Ele chamou o rapaz que estava perto dele, o cara até espantou, né, como é que ele sabia o nome dele. E aí falou, fica tranquilo, eu sei que tiraram a minha perna, sabe? Mas tá tudo bem, eu já entendi. Então ele sabia tudo o que acontecia, porque fora do corpo ele viu exatamente o que os parentes fizeram, o que os médicos falaram, a cirurgia que ele passou. Então, o estado de coma é um deles, que fora outros que muitos passam por esse estado, né? Você falou algo aí que me chamou a atenção. Por exemplo, a pessoa, então, quando ela tem uma experiência de quase morte, ela vê de uma forma distante o corpo ali, né, sendo socorrido e tudo mais.
ela pode encontrar parentes, seres de luz e tudo mais. Mas você falou que tem algo que, se ela atravessar, ela não volta mais. Então, por exemplo, enquanto ela ficar num perímetro, ela tem a chance de voltar. Se caso ela passar daquele perímetro, ela não volta mais. É algo... Isso. Você pode explicar melhor pra gente? Porque isso me chamou a atenção. Claro, porque assim, essa fronteira se compreende que é algo mais simbólico. Porque não existe assim, eu saio do corpo, aí de repente eu passo uma porta e eu morro. Não existe um lugar que você morre tendo uma experiência assim. O que se entende é que eles criam esse cenário para que a pessoa se posicione, tá? Se ela quer voltar ou não, porque esse é um ponto também das EQMs. A maioria dos casos, a pessoa está naquele estado, às vezes, de euforia, de alegria imensa, às vezes com a sua consciência, com o seu ser mais expandido, né? E aí, falam para ela assim, ó, não é a sua hora, você tem que voltar. Aí ela esperneia, fala, não, eu não quero voltar, eu quero ficar aqui tá maravilhoso. Não, você tem que voltar, e fazem ela voltar. Mas existem casos onde a pessoa pode optar por voltar à vida ou não. E seja qual for a decisão que ela tomar, é positiva. Quando dão a opção, ó, você quer ficar com a gente ou você quer voltar para sua vida? Qualquer coisa tá tudo certo. Se ela optar por não voltar, ela não está abreviando a própria vida, sabe? Ela não está fazendo nada de negativo. É uma escolha positiva. Então, em muitos casos, pode ser feita essa pergunta na cara da pessoa: você quer voltar ou você quer ficar? Ou dão essa questão na fronteira, do tipo, ó, não se diz nada, mas ela sente. Se ela passar por ali, ela está se posicionando, ela está dando, vamos dizer assim, a sua certeza de que ela não quer voltar para a vida humana. Por isso que as pessoas que passam, obviamente, pela EQM, são que elas escolheram, né, é a quase morte, elas escolheram voltar, ou elas tinham que voltar. Mas muitos dizem, ó, eu sabia que se eu passasse por tal fronteira, eu sabia que eu não voltava. Então deram essa opção para ela, de retorno ou não retorno, entende? E como fica, então, essas pessoas... Eu vou te fazer uma pergunta que eu tô aqui me coçando para te fazer depois disso, mas antes de fazer essa pergunta, eu vou só um pouquinho à frente. Por exemplo, quando alguém, então, tá lá na experiência de quase morte e ela retorna. Uhum. Qual é a consequência para essa pessoa? Se ela retornar, ela retorna com uma outra visão de vida, ou ela retorna como ela foi mesmo, não tem nenhuma consequência mental, ou espiritual, ou de evolução? Olha, acontece de tudo. Tem gente que volta e não muda absolutamente nada. Porque assim, a EQM, a gente percebe que é quase como se fosse uma segunda chance. Quando acontece na vida da pessoa, é porque alguma coisa está desregulada, especialmente em relação à missão ou propósito de vida dela. Então a vida está indo para um caminho errado, está indo ladeira abaixo, e de repente aquela experiência, sabe, traz ela de volta. Em muitos casos é isso. Aqueles que muitas vezes têm a decisão de voltar ou não, parece que não é muito caso, sabe? Tipo, a vida dele até está concluída, não está muito desviado. Mas como boa parte não tem essa condição, parece que essa é uma chamada para a pessoa dizer, ó, acorda, toma vergonha na cara e vai fazer o que você tem que fazer na vida humana, porque você tá perdendo tempo, alguma coisa está errada, entende? Então, agora, esse é um processo que ele vai ajudar muito a pessoa se ela estiver pronta. Então eu já vi casos de pessoas que passaram por várias EQMs e ela estava basicamente a mesma. Agora, isso é uma minoria. A grande maioria que passa por uma quase morte tem uma vida de fato transformada. Por quê? Porque as consequências disso são muito fortes. Primeira coisa, ela perde o medo da morte, que segundo o nosso estudo é o pai e a mãe de todos os medos. O medo de morrer é a essência de tudo. Total da morte? Quem Sim. Passa por uma... É sério? Sim, porque veja, você sair do corpo e voltar para ele, sabe qual que é a diferença de morrer? A diferença é que você volta. Então, se você tem por exemplo, a pessoa nunca teve uma EQM, mas ela foi aplicar uma técnica de sair do corpo. Ela conseguiu sair lucidamente, ver o que tem do outro lado e voltar. Ela entendeu o que tem do outro lado. Ela entendeu que ela não vai deixar de existir. Ela entendeu que morrer ou sair do corpo não dói.
Então a experiência, o resultado mais forte que tem é a perda desse medo de morrer. Então, e existe, por exemplo, pessoas que têm EQM voltam sem lembrar que tiveram essa experiência? é possível, sim, é possível. Mas ainda assim são casos provavelmente mais raros, porque como a experiência é muito forte, sempre alguma coisa fica. Eu já vi casos, por exemplo, lá no canal Dimensão Mental, eu li, por exemplo, de uma mulher que ela ficou 10 anos sem lembrar da experiência de quase morte dela. Depois de 10 anos teve um evento lá que foi uma espécie de gatilho e que veio tudo à tona, ela lembrou de tudo que ela tinha passado naquele período que ela estava ali entre a vida e a morte. Então, é possível. Agora, eu queria só complementar uma coisa, que muitos que voltam, que também é uma minoria, eles voltam com algum desenvolvimento, vamos dizer assim, parapsíquico, quer dizer, ela tem algum tipo de clarividência, telepatia, ela tem, às vezes até a energia dela é mais terapêutica, mais curativa. Alguns voltam com alguma coisa que não tinha, parece que destravou alguma coisa, e ela volta então, sabe, mas isso não tem uma regra. Muitos voltam sem nada nesse sentido de fenômeno, entende? Mas há uma pequena parcela que relata que de repente começa a sair do corpo espontaneamente, começa a ouvir, né, outras dimensões, enfim, cada um vai relatar aí o que, né, dependendo da sua questão, o que ela pode desenvolver em relação a isso, né? Essa pergunta que tá coçando aqui, que é, Alexandre, o que vemos antes de morrer? Olha, isso depende muito. Depende muito. Tem pessoas que elas passam por alguns fenômenos de clarividência e clareaudiência, ou seja, ela escuta e ela pode também ver, né? Enxergar a clareaudiência, enxergar a clarividência e ouvir a clareaudiência. Existem outros fenômenos, como o estado vibracional, que são as energias que ficam vibrando, mas é muito comum parentes visitarem pessoas em estado terminal e essas pessoas relatarem o que elas estão passando para médicos e enfermeiros ali no ambiente. Teve um caso que me marcou muito, se não me engano era uma inglesa, se não me engano, que ela estava no parto, mas ela estava com a saúde muito debilitada, ela estava, né, morrendo no parto ali, né, deu à luz e estava ali nas últimas. E ela de repente viu o pai dela, falou: olha, meu pai está me chamando. E todo mundo ali, né, como assim? Ela começou a falar o que o pai estava dizendo, que o pai estava ali e tal. E ela olhou e falou: mas será que eu fico para cuidar dessa criança? Mas ela falou: não, mas se vocês vissem o que eu estou vendo, vocês saberiam que eu não posso ficar, eu tenho que ir. E aí de repente ela falou assim: nossa, eu não sabia, a vida está com o meu pai. Se a vida está com ele, ela está me chamando também, então eu tenho que ir. Agora explicando. Essa mulher, ela tinha uma irmã chamada Vida, que tinha falecido 3 semanas antes desse processo. E os familiares não falaram para ela por causa da saúde debilitada que ela estava. Ela podia ficar pior ainda, podia afetar o parto, afetar tudo. Então, os parentes resolveram não falar que a irmã dela, Vida, tinha falecido. E aí ela viu, né, que ela estava ali, e logo depois que ela falou isso, ela se despediu e morreu. Morreu não, né? Descartou o corpo, foi para uma outra. Então, muitos casos como esse evidenciam que não é um processo de alucinação. Porque pode dizer, é cerebral. Até alguns estudos já mostraram que antes da morte, uma das áreas que ativa é a memória, cerebralmente falando, mas isso não tem conotação nenhuma com certas visões, certos contatos que a pessoa tem, que ela consegue, que os outros admitem que aquilo é realidade, né? Então há muitos visitantes. Geralmente 90% de quem visita uma pessoa na beira da morte são familiares. Então 90% vê algum parente falecido, algum ente querido que chega para recepcioná-la para o outro lado. Isso, obviamente, que eu estou falando quando a pessoa está lúcida, conversando, tá? E os enfermeiros, ou médicos, ou parentes conseguem ouvir. Existe em torno de 30% que aparece, não é um parente, mas um ser de luz. Quer dizer, além do parente pode aparecer também um ser de luz, um amparador, alguém que vem ali, que não é conhecido, mas alguém notadamente mais evoluído, para falar com ela, para dar algum esclarecimento, para trazer alguma coisa. E, em geral, essas pessoas, quando passam por algum evento assim, elas ficam muito, vamos dizer assim,
tocadas em não ter medo do que vai acontecer. Então ela se sente totalmente acolhida, amada, e é um evento às vezes para alguns até muito bonito, né? E também é muito comum, já viu, né? A pessoa que está super mal, de repente ela fica um dia bem, conversa com todo mundo, fala que ouviu tal coisa, fala que viu parente, fala que viu alguém morto e tal, e logo depois ela morre. Tanto que o pessoal fica assustado. A melhora da morte. E melhorou. Muita gente fica preocupado, né? Será que é um problema, né? Então, tudo isso pode acontecer. Gente, que legal. E assim, você já passou por uma experiência de quase morte? De quase morte, não. Mas eu tive muitas experiências fora do corpo. Sério? Eu tive uma primeira espontânea aos 9 anos. E aí depois, aos 18 anos, eu passei por uma outra. Só que as dos 18 anos já foi provocada. Eu estava fazendo um curso de projeção, de experiência fora do corpo. E nós temos práticas de trabalho com as energias, onde você movimenta a nossa energia, que alguns chamam de Ki, de Chi, duplo etérico, enfim. Tem toda uma energia que você consegue mobilizar para conseguir manter um equilíbrio maior, um bem-estar. E naquele curso, tinha uma prática com energias, eu percebi que a minha cabeça... Aconteceu um fenômeno chamado de balonamento. O que é o balonamento? A pessoa se sente crescendo, sabe? Como se fosse um balão. Isso é muito comum quando alguém estava deitado, mas eu estava sentado na cadeira do curso, eu percebi que a minha cabeça ficou enorme. Parece que eu fiquei com uma cabeça gigante assim, sabe? Eu mexi a cabeça e falei, nossa, minha cabeça... Então ela estava bem desencaixada, estava bem grande. É tipo balonamento, minha cabeça ficou expandida. E eu saquei, falei, hoje eu estou predisposto, eu acho que hoje eu saio do corpo. E aí quando eu fui para casa, naquela noite eu falei, não, hoje eu não vou dormir, eu vou sair do corpo. Então eu fiquei ali deitado do lado esquerdo, mexendo com energia e pensando que eu queria sair do corpo, que eu não ia dormir, tal. E foi demorou, sei lá, demorou mais de hora, até que chegou uma hora que eu cansei e falei, não deu, desisto, eu vou dormir. Eu falei, e quando eu fui virar pro outro lado da cama, em vez do meu corpo virar, eu simplesmente saí do corpo totalmente lúcido. E aí eu fiquei boiando assim em cima do meu quarto. Aí o primeiro pensamento que eu tive, né? Essa história já contei algumas vezes, né? O primeiro pensamento clássico foi, minha mãe não vai acreditar que eu consegui. Porque a gente fazia o curso junto, né? E eu falei, ela não vai acreditar. E eu tava ali boiando, né? Meio eufórico e sem saber o que eu fazia agora, porque eu tinha conseguido. E naquele estado de euforia, de repente eu retorno pro corpo, senti todo o reencaixe perfeitamente no corpo. Então foi uma experiência marcante, por quê? Porque eu não dormi em momento algum. Eu estava lúcido na hora da saída, me vi boiando, voltei lúcido para o corpo. Isso é um termo técnico para esse caso, ele chama de autoconsciência contínua. Quer dizer, é uma lucidez permanente. Você não precisa dormir e apagar. Por isso que eu falo, não tem nada a ver com sonho. Então eu não dormi, eu não sonhei, eu simplesmente fui virar e sair do corpo, entendeu? Então, a partir dessa experiência, com o passar dos anos, isso foi em 99, então tem mais de 20 anos isso daí. Então, de lá pra cá, eu tive várias experiências grandes, pequenas, saí do corpo de várias formas, enfim. Mas é aquela questão. A experiência fora do corpo, ela pode ser até mais forte do que a EQM. Por quê? Na EQM, você é o passageiro. Você não comanda nada, você é um espectador que você vai vendo o que vai acontecer, o que vão te dar, o que sabe? Já na experiência fora do corpo, não. Você fala, não, agora eu quero ir, sei lá, eu quero ir para Belo Horizonte, eu quero ir para o Japão, eu quero ir para fora do planeta. Aonde você quer, você tem domínio sobre as suas ações. Então, de um modo mais simples, assim, mais genérico, vamos colocar que a EQM tende a ser menor do que as experiências fora do corpo. Entretanto, tem EQMs avançadas que são de alto nível, que muitas deixam, né, no chinelo em muitas experiências fora do corpo, né? Então EQM eu nunca tive, mas experiência fora do corpo eu já tive realmente bastante. A gente sabe que tem energias tanto positivas quanto negativas no mundo, né? Essas negativas as pessoas costumam até chamar de obsessores, essas coisas assim. Existem riscos quando a pessoa sai do corpo
de ter um encontro com esses obsessores e dar algo muito ruim, ou não, quando você sai do corpo é porque você está pronto, está bem protegido, e esses seres com uma baixa vibração não conseguem ter proximidades até você. Existe o risco ou não existe o risco? Olha, ótima pergunta. Existir o risco existe, mas é a minoria dos casos. É que nem sair de casa. Você tem como garantir que aquele dia vai ser bom? Não tem. Você pode sair ali um louco no trânsito, um bandido, você pode encontrar, seu dia pode ser péssimo. Experiência fora do corpo é a mesma coisa, não é algo romântico, saiu tá pronto, saiu tá preparado, não. Às vezes a experiência pode ser negativa sim. Inclusive, a gente falou que da EQM não dá para deixar de dizer que existem experiências de quase morte negativas. Estima-se que seja em torno de 15%, onde, em vez da pessoa sair e ver um ser de luz, ver um lugar lindo, é tudo realmente ruim. São cidades como se fosse, sabe, acinzentadas, seres mal intencionados, ela é xingada, ela é perseguida, os medos das pessoas às vezes vêm ali. Se a pessoa tem medo de barata, ela vai ver uma barata gigante. Se ela tem medo do diabo, ela vai ver um diabo de tridente. Eles fazem tudo o que eles podem para assustar e amedrontar a pessoa. Então, uma experiência de quase morte, quando ela é positiva, a maioria das pessoas já não fala por medo da família taxar de louco, para não ser rejeitada do grupo, para não perder amigo, enfim, com medo de alguém chamar, né, a camisa de força lá, ou chamar alguém do sanatório. Já é difícil colocar. Imagina a experiência negativa. Então, se estima que seja 15%, mas pode ser maior? Pode ser, porque a pessoa tem medo também de ser julgada. Mas peraí, será que eu sou uma má pessoa? Será que eu tive isso porque eu sou uma pessoa sem caráter? Será que eu sou uma pessoa negativa? E muitas vezes não, tá? Às vezes a pessoa passa por isso, por incrível que pareça, é mais uma chamada, um chacoalhão, para ela, que ela tem que melhorar mais urgentemente do que aquele que, se está precisando, né, dá uma mudança, uma guinada na vida. Então não quer dizer que uma pessoa ela é negativa, ela vai ter necessariamente uma experiência ruim. E na experiência fora do corpo também pode acontecer semelhante. Só que o legal é o seguinte, que por pior que seja a experiência, nada de mal vai acontecer com você. O que essas consciências querem é criar medo, é criar pânico, porque em geral elas adoram absorver esse padrão de energia, do desespero, do medo, do sofrimento, entende? Porque nada, não vai. Por exemplo, se eu saio do meu corpo, alguém chega com uma faca gigantesca e enfia no meu peito. Não tem coração para ela furar, não tem dor, não tem nada. Agora, se apavora, sai do seu corpo, de repente tem um cara lá com a... Digamos que uma pessoa tem medo de filme de terror, aí de repente tem um cara com a máscara do Jason lá da Sexta-feira 13, entendeu? Ela fica apavorada, vão me picotar, eu não vou mais voltar pro corpo, eu vou morrer. A pessoa aí entra nas piras, mas não tem nada disso. Tudo é feito só para tentar te amedrontar, ou porque detestam você por alguma razão, ou porque querem sugar aquela energia negativa. Mas nada vai te fazer morrer, nada vai te fazer algum mal. Agora, a pessoa que é mais sugestionável, mais impressionável, pode ser que ela fique com medo. Então, nas primeiras experiências, às vezes ela sai, tem um negócio, às vezes nem é negativo, mas é um negócio que ela sentiu, um negócio que ela não entendeu direito, passou um vulto que ela não teve oportunidade de ver com clareza, ela já fica com medo e fala, não, essa experiência é ruim. Não, a experiência, primeiro, ela é neutra. Ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Agora, na grande maioria dos casos, ela é positiva, ela acaba reequilibrando, reenergizando, dando informações novas, sabe? Eventualmente acontece coisa ruim? Sim. Eu tive muita experiência assim. Só pra você ter uma ideia. Uma vez... isso que é legal também de você trabalhar com energia. Porque essas energias que eu falei não servem só para te ajudar a sair do corpo. Existe uma coisa muito legal que na Conscienciologia se chama autodefesa energética. Você pode se defender, se blindar usando suas próprias energias. Então, teve uma vez que eu morava com a minha mãe ainda, e simplesmente eu acordei, eu estava lúcido no quintal de casa. Eu estava no quintal, de noite, eu falei, o que eu estou fazendo no quintal aqui? Eu em pé ali, aí de repente veio a voz do amparador, só falou o seguinte, fica tranquilo, tá? Mas ele tá vindo aqui. Quando ele falou isso, eu vi um ser
que veio na janela, né, da casa da minha mãe por dentro assim, e ele tinha uns olhos azuis, mas não era o olho azul, a parte branca do olho era um azul fluorescente, sabe? Tipo uma íris preta, mas a parte branca era um azul fluorescente. Aquele ser me olhou com uma raiva, e ele era tão, vamos dizer assim, porque fora do corpo não tem parede, você atravessa qualquer parede. Mas aquele ser me olhou pela janela, viu que eu estava ali de fora, ele deu a volta por dentro da casa, veio pela porta, aí eu só fiquei olhando, eu tinha recebido a informação, ele veio correndo para cima de mim, pulou em cima de mim, tentando me agarrar pelo pescoço, me enforcar. Mas eu, como eu tava lúcido, só fiquei ali parado, tipo, vai fazer o quê? Você não vai me matar. Não tem ar para você me enforcar. Você não vai me sufocar. Eu fiquei ali, de repente o negócio começou a ficar chato, né? Aí eu comecei a trabalhar as minhas energias, fazer estado vibracional, uma técnica de energia, e aí aquele ser caiu fora, simplesmente ele sumiu. Então alguém que estava bravo comigo, muito bravo comigo, não sei porquê, mas olha a experiência, o amparador já me falou, ó, fica tranquilo, tá tudo certo. E eu, lúcido ali, sabia que não vai me matar, não vai me enforcar, não vai me sufocar, né? Ficou em cima de mim ali tentando alguma coisa até que eu mexi com... Entendeu? Então, coisas assim, para alguém que é mais sugestionável, pode falar, nossa, eu vi um cara que me odeia, eu não quero mais sair do corpo porque isso pode ser ruim. Não! Agora, eu vi tanta coisa boa, porque, né, por causa de uma experiência, às vezes, meia boca, assim, eu não vou deixar de fazer. Não, mas que pode acontecer coisas desagradáveis a princípio, como tudo na vida, né? Nada é tão bonitinho assim. Amparador. O que seria o amparador? O amparador é o ser de luz, né, Kemi? O ser de luz é o mentor, é o guia. Essa visão só a gente não fala muito anjo, porque primeiro tem uma imagem totalmente deturpada. É gente, ser com asa, não tem, isso é muito alegórico, muito folclórico, sabe? Então criou-se uma alegoria, por quê? Porque eram pessoas que voavam. Qualquer um fora do corpo voa, a gravidade é diferente. Por isso nas EQMs, por exemplo, em hospitais, a pessoa está no teto boiando, vendo tudo lá de cima, e porque parece coisa de super-herói, mas é tipo isso mesmo, se você voa, você flutua, você volita. Então esses seres, quando eram seres de luz que as pessoas viram, né? Uma forma humanoide radiando luminosidade, como se fosse uma luz do sol voando, criou-se a alegoria de seres, né? Então com auréola, com asa, para dar a entender que existem seres que podem nos proteger e nos ajudar. Mas esse amparador, ele é um técnico, ele não é um ser assim mitológico, não. Geralmente até um parente de uma vida passada, alguém que é um amigo milenar seu, mas é alguém que tem um afeto por você e que tem maturidade ética para poder te ajudar. Então naquele caso ali, alguém só me falou, ó, deu informação. Eu digo que é um amparador por quê? Porque apesar de eu não vê-lo, ele estava intangível, ele estava invisível, mas a informação foi clara para quê? Para que eu não me assustasse, porque aquilo ali, né, era só para contornar, ter um certo jogo de cintura e saber o que estava acontecendo, que alguém estava ali querendo me perseguir, sabe? Então o amparador é esse ser de luz. Pensa assim, todo mundo que faz o EQM tem esse ser junto ou a pessoa vai sozinha? Geralmente tem. Geralmente esses amparadores que patrocinam essas experiências. Porque nada assim é solto. Não. Sempre tem essas inteligências fazendo e promovendo a EQM. Eles que promovem às vezes, a visão de túnel de luz. Eles que promovem a revisão de vida, quando ela vai ver. Eles que promovem a memória de vida passada, a retrocognição. Eles que patrocinam tudo para que a pessoa tenha um acesso. Mas esse amparador, por isso que a gente fala que não é um ser alado. Por quê? Ele é uma pessoa que renasce como qualquer um de nós. É alguém só que tem um pouco mais de maturidade. Muitos de nós, ao morrermos, ao descartarmos esse corpo, a gente vai ser também amparador de alguém. Agora, é claro, se a pessoa é criminosa, a pessoa é imoral, ela não vai ser amparador de ninguém, né? Ela só prejudica os outros. Agora, alguém que já tem um nível um pouco melhor, no período entre vidas, ele acaba ajudando os outros, fazendo esse papel. Então, em alguns casos, tem até um certo revezamento. Aquela pessoa que te protege hoje, que te ajuda, que intercede em favor da tua evolução, depois que você morre, ele renasce e você vai, vamos dizer assim, em gratidão também, fazer o papel de poder ajudá-lo. Então, o amparador não é um ser iluminado que é de outro mundo, não. Ele foi a gente ontem e a gente pode ser ele amanhã, entendeu? Isso é... Não, amanhã não, tá muito cedo ainda. A gente vê então
com esse novo relançamento de Nosso Lar, né, que vem então para trazer um pouquinho dessa visão de outros planos para as pessoas, né? A gente sabe que é um filme, que o filme tem muitas visões poéticas, né, que nem sempre coincidem com a realidade, mas na sua visão, qual é o nível de assertibilidade que esse filme tem? Ele relata sim o que realmente acontece ou ele é muito fantasioso? Não, ele relata muito bem, muitas comunidades, né, extrafísicas ou comunidades além da dimensão humana são basicamente daquele jeito, sim. Então realmente tem áreas ali que são para pessoas trabalharem, se comunicarem, tecnológica, tudo isso existe. Agora, tanto nas experiências de quase morte quanto nas experiências fora do corpo, a gente percebe que locais como o Nosso Lar são muito mais comuns do que se pensam. Existem, são milhares de lugares assim, dos mais variados níveis. Então, o Nosso Lar representa uma comunidade de fato extrafísica que existe e que está conectada ali com a cidade do Rio de Janeiro. Então, agora, a questão do filme, aí tem umas outras certas imprecisões, porque o próprio André Luiz, ele não envelhece, ele não rejuvenesce no filme, porque toda pessoa, depois que ela tem uma certa lucidez após a morte, a tendência é ela se ficar com uma aparência mais jovial, sabe? E o próprio André Luiz foi o caso, assim, ele estava mais jovem, aí ele está sempre com a aparência, né, de, claro, para mostrar, é uma questão didática também. No próprio livro comenta que todo mundo se comunica telepaticamente, no filme também ia ficar muito sem graça, é um recurso do filme, né? Você colocar todo mundo falando pelo pensamento, perde um pouco a nossa humanidade, perde um pouco a empatia com os personagens, entende? Então eles falam pela boca no filme, apesar de tudo ser telepático. Enfim, o ambiente extrafísico, geralmente tudo é muito mais arredondado. No filme tem tudo muito ainda quadradão, tipo como se fosse da Terra. Então tem vários pontos que a gente pode observar, mas são detalhes, mas de um modo geral, essa realidade de fato acontece. Talvez a maior crítica ao filme, ao Nosso Lar, é que as pessoas têm uma ideia de que o Nosso Lar é tipo o ápice, sabe, da comunidade após a morte, quando na verdade ela é uma comunidade mediana, né? As mais avançadas tem muito mais avançados que aquilo, mas muito mais, sabe? Então a pessoa tem, né? Pessoas são espíritos que ficam, quando eu morrer eu quero ir para Nosso Lar. Fala, meu amigo, calma, você não sabe, você pode ir para um lugar melhor, né? Mas aquele negócio, como criou fama, então a pessoa quer sempre ir no lugar que é mais famoso, mas do ponto de vista cinematográfico, eu acho que é uma adaptação muito boa mesmo, e que traz assim, elementos para se pensar e se avaliar, né? Por exemplo, você já ouviu falar quem que foi a entidade, o Sr. André Luiz, na vida humana? Foi um médico, né? Não, mas você sabia que ele foi famoso? Ele foi famoso na vida brasileiro, dele? Famosíssimo. Não, a gente só conhece André Luiz. Não, por exemplo, eu só conheci o André Luiz depois de morto, né? Sim, mas o André Luiz é um pseudônimo. O André Luiz é um pseudônimo. O nome real dele, você sabe qual foi? Não, André Luiz é um outro nome. É um pseudônimo. É um pseudônimo. Gente, não sei quem é então. Ele foi o famoso médico Carlos Chagas, que descobriu a doença de Chagas, que foi tem até a universidade com o nome de Carlos. Se colocar Carlos Chagas, a história dele, tem gente que fala que até mereceu um Nobel de Medicina, né, que o Brasil não teve. Então André Luiz foi Carlos Chagas. Foi Carlos Chagas. E Carlos Chagas, se você olhar a vida dele, fala, peraí, mas por que um cara desse, com toda a fama, todo o status que ele tinha, ele foi parar nas dimensões inferiores após a morte? Aí tem todo o processo ele lá. Ele foi umbral, né? Pra você ver, ele não é uma consciência evoluída, ele é alguém que foi um destaque, ele é um cara que era um gênio, foi brilhante na área dele, mas as imaturidades, negócio de autodestruição negativa, como processo de cigarro, bebida, ele foi chamado de suicida, né, lento, porque ele passou a vida dele encurtando a vida. Ele falou, mas eu não fiz de propósito. E aí os seres falam, meu amigo, não interessa, você fez, entendeu? Então, para você analisar a vida do Carlos Chagas, dá para entender muita coisa. Por que ele é uma pessoa até de destaque nesse meio, e também quais as fissuras ou imaturidades que ele teve, que o levaram a ter toda a trajetória que mostra tanto no livro quanto no filme, né? Então, agora, por que eles fizeram isso? Porque na época, estou dizendo porque o Valdo Vieira, que foi o fundador dessa ciência que estuda a saída do corpo, ele foi parceiro do Chico Xavier por um bom tempo, né? E eles tiveram problemas com a família já, eu não me lembro agora,
Qual que foi? Foi Humberto de Campos. Teve um Humberto de Campos, que foi um escritor brasileiro, que ele começou a psicografar e assinar com Humberto de Campos. E aí a família entrou com um processo, porque você imagina, de repente a família fala, pô, mas você tá falando que o meu parente tá falando por você? Então a gente quer os direitos autorais dos livros que estão vendendo, é propriedade nossa, deu um rolo, entendeu? Problemão. E aí, quando começaram a psicografar o Carlos Chagas, falou, não vamos colocar o nome dele que já chega de BO por causa do Humberto de Campos, vamos dar um pseudônimo, dar um nome fictício. E aí deram o apelido de André Luiz para ele, entendeu? Então, tudo isso para não ter problema judicial aqui no Brasil. Então, por exemplo, e a história toda é real. Ele toda autorizou isso? Ele autorizou sim, isso? Tipo, sim. pode usar como André Luiz? Sim. É porque o importante era a mensagem, né? O importante, porque a história do André Luiz realmente aconteceu. Tudo aquilo ali foi a psicografia feita, tanto pelo Valdo quanto pelo Chico, são autênticos. Então, é um caso verídico. Só que foi-se de uma forma para não criar problema para os que estavam aqui, entende? Então, mas a história é muito positiva, né? A história é muito positiva, ela destaca bem como é que funcionam certos ambientes extrafísicos após a morte. Então, é uma obra bem legal mesmo. Eu tenho um monte de pergunta para fazer para você. Olha, eu tô Manda lá. Aqui, no caderninho, mas meu Deus, socorro. Vamos seguir aqui porque é um tema muito, muito interessante que todo mundo aqui da Sociedade Paranormal gosta, que quando a gente fala de vidas passadas, né? Uma alma, a gente pode chamar alma, espírito, sei lá, energia. A gente chama de consciência. Inclusive é um termo usado em até algumas literaturas já, fora do meio até espiritual. Eles chamam de consciência. Então é um termo mais neutro. Porque você fala espírito, uns já acham que estão falando de espiritismo. Ou já acha que é fantasma sobrenatural. Então, um termo legal a gente pode colocar aqui a consciência, né? A consciência. A nossa consciência, ela tem o limite de vida. Então, por exemplo, você só pode ter uma vida terrena 5 vezes. Ou pode ser infinito. Então, o ritmo de evolução, quem dita é a própria pessoa. O que se sabe é que se pode renascer milhares de vezes. Só que vamos entender o seguinte, para que se renasce? Se renasce para evoluir. Então, quando você começa a ter, nas experiências de quase morte, nas experiências fora do corpo, memória de vida passada, você vê que quanto mais antiga é aquela memória, mais imaturo você é, em todos os sentidos. Imaturo no sentido ético, mental, emocional, enfim. Tudo é pior. Quanto mais antigo, pior você é. Então, a gente consegue analisar e dizer que a sucessão de vidas é para quê? Para a gente ficar menos imaturo ou com mais maturidade. Até que chega num ponto que se admite quando o ser alcança a chamada holomaturidade. Holo é o todo, é o conjunto. Então, quer dizer, a maturidade integrada. Quando uma personalidade tem uma maturidade no mais alto nível, mais alto grau, essa consciência, então, que é super evoluída, ela para de renascer. Mas parou por quê? Porque ela cansou? Não, porque ela já conquistou tudo que ela precisava aqui. Mas até chegar nesse processo, a gente vai ficar aí, né? Se esforçando, vida após vida. Mas os contatos que já foram tidos, e até em EQM tem isso, de você, como é que é o ser que está mais próximo de parar de renascer? São super evoluídos, mas super assim num nível absurdo. Ao ponto de poder controlar as experiências, não mais dormir. Aquela consciência, ela já não apaga, que nem a gente. Foi dormir uma noite, apagou, não lembra de nada. Esse ser não acontece isso já com ele há séculos. Ele domina a experiência fora do corpo como a gente bebe uma água. Ele tem livre trânsito entre as dimensões. Uma pessoa que não se abala mais emocionalmente por absolutamente nada. Então é um nível de evolução assim, e que são anônimos. A gente não sabe quem são, por quê? Porque as pessoas vão querer idolatrar, vão querer criar igreja para a pessoa, vão querer fazer pedidos para ela, e o processo é justamente o contrário, é da anti-idolatria, do anti-ego, elas querem ser totalmente anônimas. Então foi dado até o nome, né, o apelido de serenão, quer dizer, é super sereno, não é sereno, é serenão, uma serenidade absoluta, máxima.
Porque nada pode, de fato, trazer nenhuma espécie de conflito íntimo para esse ser. Então todo mundo está caminhando... Nesse serenão. Oi? Chico estaria nesse serenão, ou não? Não. Todo mundo que está na enciclopédia não é. E o Chico tinha muita fissura. Por exemplo, você já ouviu falar que o Chico admitia que ele tinha sido a Joana Louca? Sabe quem foi Joana Louca? Quando ele estava com o Valdo, ele adorava essa história. Por quê? Porque Joana Louca foi uma mulher lá da Espanha que o Felipe o Belo, que era o marido dela, acabou morrendo, mas era um amor tão assim obsessivo que ela foi com o corpo dele caminhando por todo o país mostrando para as pessoas se despedirem. E toda mulher que chegava perto, ela, com a tesoura, ela retalhava o rosto das pessoas, né? Então retalhava todo mundo, machucava, agredia, enfim. Mas na Espanha é visto como um exemplo de amor puro, do amor, sabe? Do amor assim, além da vida, aquela coisa. É muito romantizado essa história. Mas o Chico, por exemplo, ele não suportava ter nenhum tipo de objeto cortante perto dele. Ele não conseguia fazer a própria barba. Tinha que vir um barbeiro fazer porque ele não suportava lâmina. E por que ele não suportava? Porque era a memória que ele tinha dessa vida que ele tinha sido a Joana Louca. Então o Chico, apesar de todas as qualidades que ele tinha muitas fissuras emocionais ainda, entende? Então, mas o Mahatma Gandhi? Não, também não foi. Mahatma envolvido com os processos de criança lá meio brabo. Então se você olhar na lupa, todo mundo que foi famoso não escapa. E os serenões, eles já não são famosos justamente para isso, porque eles sabem quem são. Por exemplo, todo mundo renasce sem saber quem foi no passado, né? Você renasce, opa, quem sou eu? O que está acontecendo? Onde é que eu estou, né? A hipótese que existe é que os serenões não perdem a lucidez nem na fase de bebê. Ele é uma criança de 2 anos sabendo quem ele é, o poder que ele tem. Ele sabe tudo, ele não apaga a memória dele. Então é um outro padrão, é um outro nível que está fora dos padrões. Então todo mundo está caminhando para ser um serenão um dia. Mas até lá a gente vai continuar renascendo aqui, cada um ditando o seu ritmo. Pode ser que uns... Eu vou renascer muito, socorro. Não, mas todo mundo está fazendo o esforço, querendo ou não, para ter mais pacificação. Agora, se a pessoa quer se enrolar 10 vidas, se ela quer ficar... Cada um vai decidir o seu ritmo. Mas que todo mundo vai parar de renascer, isso é um fato. Ninguém vai ficar eternamente renascendo. Eu tenho que renascer umas 2.000 vezes. Não importa. Mas uma hora satura, porque quando a pessoa... Uma hora a gente cansa de alguma coisa. Então, a gente vai levando paulada da vida, sabe? Chega uma hora e fala, esse traço, por exemplo, a pessoa tem um traço, vamos dizer, da raiva. Ela é muito brava, muito rápida. Só que chega uma hora que ela tá tão cansada que ela se satura, eu não me aguento mais nesse sentido. A pessoa supera. Pode levar 300 vidas, mas então a gente vai, aos poucos, saturando as nossas próprias imaturidades e vai seguindo em frente, entendeu? Agora, quando a pessoa já começa a ter certas experiências e sacar que evoluir é bom, que dá prazer, que dá satisfação, que dá paz, ela vê que ela consegue acelerar, aí alguns podem fazer um movimento de vida após vida, acelerar esse processo. Mas não existe uma regra. Como eu disse, cada consciência dita a velocidade, né, que ela vai evoluir, né? Até porque pode levar decalhões de anos? Pode, mas não tem problema. Isso é o livre-arbítrio da pessoa, tá tudo certo, né? Ah, não quero mais, socorro. Mas assim, como que a gente sabe, como que a gente pode saber, na verdade, o que nos trouxe da outra vida? Nem todo mundo tem acesso a regressões sérias, né? Ainda bem. Né? Mas é meu sonho fazer regressão. Gente, quem quiser fazer uma regressão comigo, estou aqui. Mas olha lá o que você pede, hein? Oi? Olha o que você pede, porque assim... Gente, morro de vontade de fazer regressão, assim. Mas quem quiser fazer comigo, estou aqui à disposição. São 2 coisas que eu estou à disposição. Fazer regressão e entrar numa nave de algum extraterrestre e ir embora. Eles não precisam nem gastar com luz. Eles abrem a porta, eu já entro. Não precisa me abduzir, não. Mas assim, como que a gente sabe? Assim, como que a gente pode identificar o que fomos nas outras vidas, assim, sem ter a experiência? Tem alguns detalhes, mas antes disso, eu só queria fazer uma consideração que é o seguinte. Quem quer ter memória de vida passada,
Em geral, tem que ser alguém que já esteja com mais estômago ou que já saiba lidar melhor com os problemas dessa vida atual. Por quê? Porque memória de vida passada é uma caixa de Pandora, no sentido de que você não sabe o que vai vir. Pode ser uma coisa maravilhosa, como pode ser um negócio que você volte a um processo de culpa ou de raiva pelo que fizeram com você, entende? Em geral, as memórias são muito emotivas, para o bem ou para o mal. Porque raramente a pessoa lembra que ela estava comendo um cordeiro ensopado, entendeu? Não é isso que lembra. Se eu perguntar para você, fala da tua vida aí, Bruno, você vai lembrar o quê? Dos momentos chave. Aquela grande decepção, aquele grande amor, coisas grandes. Memória da passada também é isso, mas ninguém garante que vai ser. Eu quero lembrar das coisas ruins mesmo, eu quero saber o que eu fiz de ruim. Então, mas pode ser até mais fácil sair do corpo. Se sair do corpo é mais fácil ter acesso às memórias. Tanto que nas experiências extracorpóreas é muito comum a pessoa ir num lugar e de repente começar a brotar ou surgir certas memórias que ela vivenciou, tá? Agora, respondendo a tua pergunta, existem alguns indicativos, por exemplo, muito vai do processo emocional. Então, qual país que você às vezes suspira ou qual país que você tem certo receio? Só para dar um exemplo, muitas pessoas elas detestam aprender inglês, às vezes não suportam inglês, mas por quê? Muitas vezes, se a gente for olhar historicamente, o que os ingleses fizeram? A pessoa tem um trauma porque ela viu aqueles ingleses safados, vamos dizer assim, matando a família, aprisionando, ou sabe, sendo ditadores com aquele lugar que ela vivia. Ou, por exemplo, tem pessoas que detestam a China. E não estou falando de questão econômica, estou falando do país. Ela começa a ler história, ver os lugares, fala, não sei, para mim é esquisito. Ou o contrário, a pessoa vê um templo chinês e fala, cara, que templo chinês que maravilhoso, parece que me vejo lá. Tem pessoas que não suportam questão de coisas medievais, europeias, outros amam. Então, essa questão emocional com línguas, com ambientes, com culturas, já diz um pouco do nosso passado, entendeu? Isso vale também para outras questões, até mesmo de objetos, como por exemplo, a pessoa pode amar certas armas ou odiar certos objetos. Eu não sei, detesto arma de fogo, pode ter a ver com o passado. Ou então, adoro uma espada, ou adoro um sei lá o quê. Saber fazer algo que nunca fez também pode ser. Também pode ser. Certas predisposições. Então a pessoa às vezes ela nunca tocou uma música, mas ela pega, ela aprende com uma facilidade. Ela fala, cara, parece que isso já estava dentro de mim. Tem até o exemplo aí do Mozart, que criancinha de repente pegava de ouvido e falava, cara, é um prodígio, mas é só, como é que é isso? Então certas habilidades, certas aptidões também podem ser reflexos que a pessoa já teve. Até mesmo processos intelectuais podem dizer se no passado ela já foi alguém com certo conhecimento. Porque veja, antigamente não era que nem hoje que todo mundo vai para a escola e depois escolhe uma profissão. Antigamente era todo mundo braçal, era do campo, era serviçal. Quem era letrado, quem sabia ler e escrever, era às vezes o pessoal da igreja, o pessoal da monarquia, sabe? Dependendo do lugar. Era gente que tinha mais condições. Então, muitas vezes a genialidade hoje, ou a aptidão por ler, por escrever, pode demonstrar também que no passado, não é que ela não foi tanto serviçal, mas ela tenha tido talvez mais vidas, onde ela pode ter tido mais uma condição social melhor, entende? E também vale a pena ver muito as fobias, que não dá para menosprezar. Eu tenho fobia de altura. Já morreu caindo de algum lugar? Tenho fobia de água, tenho fobia de lugares fechados, né? Então, todas essas fobias podem também muitas vezes revelar que alguma coisa lhe aconteceu. Outra coisa, quer ver uma coisa interessante? Tem gente que não consegue desenvolver o parapsiquismo, a sensitividade, a paranormalidade hoje, por quê? Muitas vezes por medo do que aconteceu com ela. Porque no passado, quando ela abriu o bico, ela falou, gente, eu saí do corpo, eu vi o futuro, eu tive uma mensagem, não sei de quem. Foi lá queimada, foi pra guilhotina, sofreu pra caramba. Então, quando ela falou hoje o quê? Sair do corpo, até fenômeno, ela sente um arrepio, que ela fala, ela não sabe por quê, mas ela sente um mal-estar. Muitas vezes, porque quando ela fez isso, pegaram ela, sabe? Teve tortura, teve morte prematura. Então, veja, todas as nossas questões de medo, de fobia, ou de gosto, inclusive culinários. Não, amo comida japonesa, ou então, não sei,
detesto comida de tal coisa. Então, isso também vai dando um norte. Se você começar a juntar, mas não digo assim, ficar devaneando, mas quando uma pessoa anota o que ela gosta, o que ela detesta, de tudo. Muitas vezes ali tem peças de quebra-cabeça que ela pode montar e ter uma certa noção. Pelo menos do que ela detesta, de onde ela devia estar, enfim. Entende? Dá para dar uma panorâmica, assim, porque o emocional ele entrega. A nossa emoção não começou agora. A nossa emoção ela é multiexistencial, quer dizer, ela vem de múltiplas vidas. E muitas vezes esses sinais, eles são de fato, não dá para banalizar nem menosprezar, eles podem dizer muito, né? Meu Deus, quem quer Alexandre? Todos os episódios levanta a mão. Eu quero ele todas as quintas-feiras aqui com a gente. Meu Deus do céu, gostou? Você viu, né? Como é que é bom? O Alexandre faz isso lá no YouTube e no Instagram também. Que você pode maratonar, porque tem muito conteúdo no seu Instagram, lá no Dimensão Mental, né, Alexandre? Sim. Como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais para entender e conhecer um pouco mais de tudo isso que você está falando, que é a experiência de quase morte, a expansão da consciência, o autoconhecimento? Como que elas te encontram? Olha, eu convido todo mundo a se inscrever no canal do YouTube, porque lá tem vídeos toda semana, às vezes mais de um. E quem quiser interagir, aí vai para o Instagram. Mas no Instagram a gente coloca conteúdos, né? São geralmente cortes de vídeos do YouTube, algumas frases, volta e meia eu abro caixinha para perguntas e respostas no Instagram. Então lá é para mais interação. Agora, se você quiser informação, quer saber, entender certos relatos, aí eu convido mesmo a você entrar no nosso canal no YouTube, né? E se me permite a oportunidade também, Bruno, eu estou começando esse ano agora uma mentoria chamada Sociedade Evolutiva, que para quem quiser analisar justamente os pontos fracos do ponto de vista emocional. Então, cada mês vai ser uma emoção trabalhada. Então, fevereiro agora vai ser medo, março raiva, e assim vai até dezembro. E a expectativa é que o ano que vem serão novos traços, novas imaturidades. Então é uma live por semana, tá? Só que esse curso ele é pago, tá? Pode ser feito tanto anual quanto... só quero me interessar, sei lá, a questão de ter um módulo lá que é inveja. Eu quero só isso aí que me interessa. Então você vai lá, se inscreve só no módulo da inveja. E aí são lives semanais, onde tem tanto a teoria quanto a prática e aberto para perguntas. Então, uma proposta nova, né, para tentar e atender, porque eu vejo assim, o meu grande gargalo foram as questões emocionais. O meu calcanhar de Aquiles é esse, sabe? Mentalmente, fisicamente, energeticamente, eu sou razoável, mas as emoções que sempre me pegaram, sabe? As decepções, a vida que às vezes certos sofrimentos, certas mágoas, certas coisas que eu consegui ao longo aí de quase 20 anos me trabalhar, estudar, porque todo esse assunto, né, de sair do corpo é muito legal, mas como é que você pode colocar isso na vida prática? Essa que é a ideia, você poder usar esses conhecimentos como ferramentas, tanto do ponto de vista teórico, quanto utilizando as técnicas para você ter uma vida mais equilibrada. Não que você vai fazer a mentoria e vai sair, né, um serenão, super sereno, não é isso. Mas vai ajudar dentro do possível para que no teu caso você veja o que você pode fazer, né, e contribuir com isso. Então, nossa iniciativa aqui é para ajudar a ter mais autoconhecimento e mais expansão da consciência também, né? E onde as pessoas podem fazer essa inscrição? Sim. Lá tem informações no YouTube, mas também tem um site chamado areadimensãomental.com.br. Então lá tem toda a instrução, a proposta inteira, como é que vai ser cada aula, quais os conteúdos vão ser dados, enfim. Lá no areadimensãomental.com.br tem todas as informações para isso. É uma live online, então o Brasil inteiro pode participar. Você de qualquer canto do Brasil e até fora do Brasil, que esteja escutando Sociedade Paranormal, corre lá, faça sua inscrição. Se não for para tudo, ele falou que faz módulos desmembrados e eu vou ser um aluno porque eu sei que eu já vivi 300 anos e agora vou ter que viver mais 2.000 depois dessa conversa. Socorro, Deus. Nós já vivemos milhares de anos, hein? 300 é pouco, hein? Você tá pegando... A gente já teve milhares de vidas, certeza. Na próxima vida eu quero ser uma tartaruga. Não, preguiça. Ser humano é difícil. Olha, de regredir acho que é mais difícil, hein?
Acho que dá mais trabalho. Dá mais trabalho regredir e virar uma tartaruga? Acho que seria mais fácil ficar nadando no mar, viver 50 anos de boa. Olha, se você escolher um animal, você tem que escolher o gato, hein? Que acho que é melhor. Você é tratado, você não tem. Ninguém pode te engolir no mar, ninguém pode te atacar. Acho que gato é melhor, hein? E ainda tem 7 vidas, né? Mas a nossa última pergunta é sobre uma dúvida que muitas pessoas já falaram pra gente aqui, inclusive o pessoal da Wicca, o pessoal do Tarô, o pessoal do Espiritismo, do Candomblé, que são os pesadelos, né? O que os pesadelos dizem pra gente? Quais são os alertas que eles querem nos passar? Se são alertas, se não são alertas, se são coisas que a gente precisa tomar cuidado ou não? Qual é a sua visão sobre os pesadelos? O pesadelo tem 3 vertentes. A primeira é cerebral. Lembra que eu falei que todo mundo sonha? Então, a cada 90 minutos você tem um sonho. Se você dorme 8 horas, você vai sonhar mais. Só que nesses sonhos também incluem processo de pesadelo. Então, ele também é fisiológico, também ele é do corpo, tá? Então, o pesadelo, assim como o sonho comum, ele é irrelevante, ele não significa nada. Agora, existem casos onde são pesadelos recorrentes, quando aquele mesmo pesadelo se repete, aí pode ser algum sinal, algum símbolo relacionado a algum tipo de trauma que a pessoa tem. Algum processo, geralmente emocional, que pode ter ocorrido na infância e até mesmo em vida passada, isso pode acontecer. Então, aquela sensação negativa, aquela perseguição, aquilo que ficou, parece que está voltando aquela emoção que ainda não foi ressignificada, que não foi trabalhada, entende? Seja dessa vida ou de outra. Então aquilo volta de tempos em tempos. Essa tem que ficar realmente de olho. E existe um outro caso que pouca gente fala, que são os chamados assediadores extrafísicos, que no caso do espiritismo conhece como obsessores. Então são pessoas mal intencionadas, pessoas que já morreram, que são, né, de intenções duvidosas e que elas querem atrapalhar os outros. Muitas vezes esses assediadores podem se aproximar da pessoa dormindo e incutir ali pelas energias deles, pela má intenção deles, cenas, situações onde a pessoa se sinta em conflito, se sinta amedrontada. Muitas vezes só por ser um zombeteiro, por ele gostar de ver aquela pessoa por alguma razão sofrendo, se angustiando e, sabe, dormindo mal. Então, eu, por exemplo, consigo distinguir bem. Eu nunca tive essa questão de sonho recorrente, no sentido de trauma. Mas eu consigo perceber bem. Quando que é um pesadelo comum, aquela coisa que é cerebral, que é do cérebro, ele vai acontecer. A maioria dos sonhos é positivo, mas também tem uma parcela ali menor que é pesadelo. E quando eu consigo perceber quando que é já uma presença negativa no ambiente que está ali tentando incomodar, tentando atrapalhar. Então isso pode acontecer. O que você faz quando é uma presença assim? Conta pra gente. Olha, a primeira coisa é não pensar mal da pessoa. Se você pensar, começar a xingar mentalmente, aí você entrou no padrão, você tá vendido já. Então a primeira coisa, tem alguém negativo? Opa, tem alguém negativo. E depois aí entra as técnicas de trabalho com energia. Especialmente, eu gosto muito da exteriorização. Você conseguir jogar a sua energia para o ambiente, isso melhora muito. Eu tive, vamos dizer, agora, né, dia 20... Eu tive mais ou menos umas 3 semanas atrás um evento assim, onde eu estava sendo perseguido, e aquela cena o pessoal me perseguia, e eu correndo para um lado, correndo para o outro, e de repente, aquilo foi tão diferente de pesadelo comum, era uma perseguição, eu sentia que estavam atrás de mim, só que eu não estava lúcido. De repente eu me dei conta daquilo, eu acordei, e eu senti que era uma presença no ambiente. Aí eu sentei na cama, estiquei os braços, comecei a esterilizar, jogar energia pro meu quarto. Joguei, até que eu senti que limpou. Aí eu deitei e foi uma noite restante maravilhosa. Então, nesse sentido, mas sempre lembro que eu falei da experiência do corpo. Esses seres não matam a gente, não fazem mal. Ele só é chato, entendeu? Ele te incomoda, você dorme mal, mas não vai fazer nada. Você não vai ficar doente, você não vai morrer, é só chato. Então, quando eu acordei ali, opa, tem alguém me incomodando. Esterilizar energia não é assim, sai daqui, seu miserável, né? Não. É uma esterilização de energia para que aquele ambiente fique limpo, fique equilibrado. E você instala ali uma espécie de campo, uma força energética no local que
Quem é mais negativo não consegue ficar ali porque se sente desconectado com aquela energia, entende? Eu sempre tive uma dúvida que a gente sabe que os mentores, né, os seres de luz, eles vêm de outros planos. Existem muitos planos, né? São mais de 4, não é? São mais de 4 dimensões, não é? A gente classifica didaticamente como 4, mas, por exemplo, tem a dimensão humana. Aí existe uma dimensão chamada dimensão energética, que é onde existe mais a energia propriamente dita. Aí é chamada dimensão extrafísica, mas a dimensão extrafísica tem frequências que são incalculáveis, desde aquela dimensão inferior do pessoal ali doente, bravo, que não sabe que morreu, perturbado, até as dimensões mais evoluídas, que é tudo quase de base mental. E existe a 4ª, mas essa dimensão extrafísica, eu falei, ela tem frequências e a quantidade incontável de padrões. Até chegar na dimensão mental, que é a dimensão, por isso que eu dei o nome do meu canal, que é uma dimensão que não tem nem tempo, nem espaço, nem forma definida. Parece que não é o nada, mas não é o nada. Então você vai estar num local que não tem forma, não tem quadrado, não tem bola, não tem retão, não tem nada. Não existe formas. E o tempo ele é completamente diferenciado. Parece que o tempo de fato é contraintuitivo dizer isso, mas o tempo ele não passa como a gente está acostumado. O tempo é como se não existisse. O tempo é uma percepção completamente diferenciada. Só que a dimensão mental também tem uma dimensão mental, entre aspas, inferior ou menos evoluída e a mais evoluída. Então, tem gradações também. Por isso que é muito complexa as dimensões, né? Mas, então, há uma série de condições que a gente pode interagir. E fora do corpo você pode encontrar em qualquer uma delas. Você pode ir para um lugar totalmente doente, para um lugar evoluído, até para a dimensão mental. Só que nesse lugar você não tem mais... Nem você tem forma humanoide mais. Quem está ali está no chamado corpo mental puro. E ali... Até na EQM já tem gente que consegue acessar essa dimensão mais evoluída. Essa de fato é a dimensão evoluída para valer. Que legal. E aí aí me veio a dúvida, que pode ser uma dúvida muito boba. Por favor, não ri se for boba. Mas a gente em vida, assim, a gente conhece pessoas que muitas vezes você falou que tem planos que as pessoas conversam telepaticamente, né? Elas conversam, que o filme, se fosse mostrar como é a conversa, ia ficar chato, porque ia ser tudo ia ser tudo um bando de narração. Mas isso acontece aqui com a gente. Tem hora que a gente encontra pessoas que a gente, só de olhar, a gente já sabe o que é a pessoa, que a gente conversa mentalmente com essa pessoa, e é conversa mesmo, tipo assim, você olha, a pessoa já sabe o que você quer e já te responde mentalmente. Isso é possível e por que isso acontece? Porque tudo é energia, tudo isso é energia. Então, são as trocas de energéticas. Que as duas pessoas estão dentro do mesmo plano vibratório. Ou que elas têm mais afinidade, vamos colocar assim. Porque a energia ela é conectada muito com a emoção. Elas são praticamente indissociáveis. Então aquela pessoa que você gosta, que você tem afinidade, por isso que é comum entre casais, por exemplo, entre pais e filhos. Um pensar, o outro sacar, tudo na base. Por quê? Porque emocionalmente e energeticamente eles estão já mais conectados, estão mais afinizados, entende? Por isso que a gente fala muito que pensamento é poder. Então, se você pensa mal da vida, de si, dos outros, você também está se conectando com seres extrafísicos que têm o mesmo tipo de padrão, entendeu? Então, que nem eu falei, chegou alguém ruim no ambiente, se você começar a pensar mal deles, já está meio que no padrão dele. Por isso que a grande desafio da vida é conseguir combater esse juízo interno que a gente tem, que fica pensando negativamente sobre tudo, né? Inclusive sobre si mesmo. Para a gente não consegue. Consegue. Se o serenão consegue, a gente consegue. Só dá trabalho, mas é que nem aquela coisa. Parece que é algo impossível, mas não é. Com treino, com esforço, a gente consegue meio que... Ninguém está dizendo que é fácil, mas não é impossível, né? É só difícil mesmo. Mas quanto mais a gente conseguir dominar esse tipo de condição, mais a gente vai ficar livre dessas energias negativas e se conectar com seres mais positivos. Então, uma pessoa que só fica preocupada em fofoca, puxar tapete, denegrir o outro, essas não tem espaço mental para aquelas ideias mais evoluídas que os seres às vezes vêm e falam, dá uma inspiração. Não tem espaço, porque mentalmente ela está muito restrita a um padrão de pensamento que não abre espaço para nada mais evoluído. Os amparadores não conseguem jogar mensagens, inspirações para ela, entende? Então é muito importante
tá sempre pensando bem, porque essas conexões acontecem o dia todo. Não é só telepatia, não, é troca de energia mesmo. Já viu casos de professores que vão, às vezes professores que são meio carrascos ou não são muito bem vistos, eles vão dar uma prova, todo mundo no dia anterior pensa tanto mal do professor que até adoece e não consegue dar prova. É muito comum isso aí. Na minha faculdade eu vi várias vezes. Todo mundo descendo a lenha, pensando mal da pessoa, a pessoa do outro lado lá, recebendo umas cargas de energia tóxica, não sabe nada do assunto, não percebe nada, mas de repente o corpo não aguenta e dá ataque, dor de cabeça, dor de barriga, fica gripado. Fisicamente a pessoa desmonta. Por quê? Porque é muita carga de energia negativa em cima. Então, a energia é muito séria. E a energia é pensamento, é emoção. Por isso que é muito importante estar sempre de olho no que a gente anda fazendo aí com as nossas emoções para ter, pelo menos telepatizar saudavelmente, não ficar aí uns atacando os outros, né? Eita, você viu, né? Que episódio foi esse, Brasil? Tá doido. Olha, você tá convidado a voltar quando você quiser aqui na Sociedade. Fala assim, eu quero voltar, a porta tá aberta. Gente, eu tô apaixonado. Eu falei pra você, eu não te falei lá no início, que hoje seria um senhor episódio. Meu Deus, eu tô aqui de boca aberta, sem fôlego, mas tinha muitas perguntas, mas se deixar a gente vai ficar aqui 6 horas conversando, mas não tem como, não dá. Eu te convido a voltar para a gente continuar esse papo. Mas, Alexandre, você tem alguma mensagem, alguma consideração final que você queira falar para os nossos ouvintes? Claro, eu posso falar uma frase que eu faço questão de divulgar onde eu vou, que é uma frase que é dita de modo direto ou indireto em boa parte das experiências de quase morte, que é uma frase identificada como sendo a mais importante que uma pessoa, um ser humano pode ouvir. Então é uma frase séria. E a frase é a seguinte: o que você tem feito na Terra em favor dos outros? Parece boba, mas a maioria das pessoas que passam por Equêmio, que morrem, ficam arrependidas quando elas percebem que elas tiveram uma vida muito egoísta, ou que de fato elas se espreme e não sai nada nesse sentido. E a gente vê que quanto mais uma pessoa fica em euforia após a morte, quando ela tá bem, é justamente quando a resposta a essa pergunta foi bem satisfatória. Então fica aí uma pergunta para todo mundo pensar e ver no teu caso se vale a pena ou não fazer algo em relação a isso, né? Você viu só, né, gente? Então, para casa pra gente identificar o que... Viu só? Ele já deixou um para casa. Ele não deixou uma mensagem, não. Ele deixou um estudo. Ai, Alexandre, gratidão de novo por você ter aceitado o nosso convite, ter aceitado participar dessa família de sociedade. Aqui somos todos sedentos por informação, por vivências, né? Igual você passou pra gente aqui. Isso é muito importante pra gente. A nossa intenção é realmente quebrar os tabus, mostrar para as pessoas que existem outras formas de pensamento que é diferente desse que é imposto, né, pra gente, que é uma coisa só, que é uma vida só, que não sei. A gente tem que mostrar essas outras vivências. Eu acho que isso é muito importante. Afinal de contas, somos uma engrenagem. Se uma não rodar, o sistema inteiro para, né? E assim, foi muito legal a nossa conversa hoje. Eu tô assim, extremamente apaixonado mesmo pela conversa. Te convido realmente a voltar. Espero que você aí que está nos escutando pelo Spotify, pelo YouTube, pelo Deezer, tenha gostado. Se gostou, compartilhe muito essa conversa. Mande para quem você acha que precisa escutar tudo que a gente falou aqui hoje. Tem dúvidas? Corre lá no nosso Instagram, Sócio Paranormal. Vai lá no nosso direct, mande suas dúvidas. Se o Alexandre voltar, eu vou ler aqui para você e para ele as dúvidas. E ainda vou falar, foi fulano que pediu para te perguntar isso. Então corre lá, manda, já pode ir mandando que a gente vai escrevendo, tá, gente? Não precisa esperar o convidado voltar. Você já pode ir lá no nosso Instagram, mandar, olha, quero mandar a pergunta para fulano. E a gente sempre anota, e quando o convidado volta, já está tudo armazenado aqui. A sua pergunta pode ser feita até primeiro. Então, a gente geralmente faz por ordem de envio.
Mas o nosso episódio vai ficando por aqui. A gente até extrapolou o tempo oficial que vocês pedem pra gente aqui. Mas hoje era um episódio muito especial. Eu tinha muito mais. Eu falaria por aqui umas 6 horas. Mas a gente implora depois pra ele voltar de novo. Pra gente falar mais coisas, Alexandre. Muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço, Bruno, e até a próxima. E a gente vai ficando por aqui, mas quinta-feira que vem temos um encontro marcado aqui no Sociedade Paranormal para desmistificar os mistérios da sociedade e quebrar os tabus que a gente coloca nas nossas vidas. Posso te aguardar? Então te espero na semana que vem. Um grande beijo e até lá. Tchau!